Bom dia, amados. Uma ótima semana para todos vocês na graça do Pai. Hoje nós vamos continuar com Mateus 26, de 26 a 30. São poucos versículos, mas de fundamental importância. O título de hoje é O Fruto e o Vinho da Videira. Existe uma simbologia muito grande por trás da videira, porque a própria videira, que é a planta que produz a uva, nós sabemos que é Jesus Cristo. E daí vem os ramos da videira, que são aqueles que o aceitam como seu Salvador, são aqueles que creem nele como seu Salvador. E daí vem os frutos, todos aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo como seu Salvador, eles têm que, de certa forma, produzir frutos. Os frutos não são necessários para ser salvo, mas não existe um cristão redimido que não produz frutos, não é? E daí a questão do vinho que Jesus bebeu na Páscoa e repartiu com os apóstolos. E ele disse também que era a última vez que ele estava bebendo desse vinho. Vocês sabem por quê? Vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus começa partindo o pão e repartindo entre os discípulos, dizendo para eles comerem, que esse é o corpo dele. O que é que Jesus quer dizer aí? Nós vamos ver, que vou colocar a seguir para vocês, que Jesus é chamado o pão da vida, que ele que nos dá a vida eterna. Agora, e quando ele reparte o pão, que é ele dizendo que este é o meu corpo, o que é que ele quer dizer? Está relacionado ao fato de que Jesus é a cabeça da igreja e o corpo com os seus membros são as igrejas, e as igrejas são formadas pelos cristãos, por aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, o pão como o corpo, nós fazendo parte, como pessoas que acreditamos em Jesus Cristo, fazendo parte desse corpo da Igreja de Deus. O corpo também tem a simbologia de sacrifício, que na época, bem antigamente, eles tinham que sacrificar os animais para a purificação dos pecados. Mas Deus deu o seu Filho unigênito para ser sacrificado no lugar do Cordeiro. Esse sacrifício é o símbolo também do corpo de Jesus. Por quê? Porque os apóstolos iriam enfrentar um período de muita luta, um período muito difícil. E essa luta também, esse sofrimento que eles teriam que enfrentar, e como todos os que pregam a palavra de Deus, de certa forma, enfrentam problemas sociais, problemas com a descrença, com a idolatria, problemas
que as pessoas não querem ouvir a verdade. E Jesus já nos disse que ele veio nos trazer a espada. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6, versículo 35. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos 12, versículo 1. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Romanos 12, versículo 5. O próximo passo de Jesus foi pegar o cálice e dar graças. O cálice é o símbolo do sofrimento de Jesus. E ele dando graças a Deus ao tomar o cálice significa total obediência ao Pai. Significa a conexão constante com Deus, o seu Pai. E aí ele pediu que os apóstolos bebessem. Vai continuar toda essa simbologia do sofrimento em que os apóstolos também teriam que passar para se santificar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, versículos 42 e 43. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanto que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Lucas 22, versículo 44. E aí a palavra de Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos. O sangue, ele é símbolo da vida. E essa aliança, ele está se referindo à aliança feita com Abraão. Naquela época, deveria haver derramamento de sangue nos templos, nas purificações. Eles matavam o cordeiro e esse sangue colocavam em portas. Esse sangue era símbolo de purificação para afastar os poderes malignos. Agora ele diz que é derramado em favor de muitos. Ele não está dizendo que ele está derramando sangue em favor de todos, porque se ele dissesse de todos, estaria derramando para os pecadores impenitentes, para as pessoas que estão ligadas ao Satanás. E não é isso que está acontecendo. Para a gente receber a bênção desse derramamento de sangue feito pelo Cordeiro de Deus, nós temos que aceitar Jesus como o nosso Salvador e a Deus, colocar Deus acima de tudo em nossas vidas. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Em seguida, Jesus vai dizer: de agora em diante, não beberei o fruto da videira, essa videira terrena, porque aqui na terra nós temos os pés de uva, aí vem as uvas, das uvas vem o vinho. E Jesus, por estar vivendo na terra, ele estava se referindo ao vinho que nós bebemos aqui na terra. Mas o vinho que Jesus está buscando beber conosco, com os apóstolos, não é esse vinho. É o vinho que ele vai beber depois na casa do Pai. Mas que vinho é esse? Porque ele é a videira. Nós somos os galhos da videira. Para ver frutos nessa videira, nós temos que produzir algo para a glorificação do Pai.
Se nós não estamos produzindo algo para transformar no vinho, como é que nós vamos beber o vinho na casa do Pai? É uma parte simbólica, mas de muito significado. Porque o vinho que nós vamos beber do lado de Jesus no reino de Deus é o vinho de uma total vitória. É total submissão a Deus. Não se compara com o ato da gente sentar numa mesa e beber um copo de vinho. Não, não é nada disso. É algo sublime, divino, maravilhoso. É algo que, depois disso, a gente não tem mais necessidades de todas essas coisas que a gente tem necessidade aqui na Terra. Todos esses desejos, esses pecados que a gente começa, nada mais vai fazer sentido para nós. A gente começa a viver uma vida totalmente pura, divina e maravilhosa. A seguir, escutem bem o que o apóstolo João está nos dizendo sobre essa mesma videira. Leitura de João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Aí encerra dizendo que eles cantaram hinos e foram para o Monte das Oliveiras. Que hinos são esses? É que naquela época, na época da Páscoa, eles recitavam salmos. E os historiadores dizem que era costume recitar do Salmo 113 ao Salmo 118. Então deve ser um desses salmos que eles cantaram naquela época. Um bom dia para todos vocês. Vamos pensar muito nessa despedida de Jesus Cristo. É uma despedida que traz para nós a indicação do caminho que a gente deve seguir. O que é que a gente tem que fazer para realmente merecer o reino do Pai? Vamos começar arrependendo de todos os nossos pecados e vamos começar a deixar muitas coisas desnecessárias nesta vida. Vamos deixar de lado, vamos perder um pouquinho do orgulho, o nosso nariz empinado. Vamos deixar e perdoar um pouquinho mais. Vamos abençoar as pessoas que estão no erro um pouquinho mais. Eu sei que não é fácil, porque não é fácil para mim. Mas com Jesus, se a gente estiver sempre orando, pedindo forças para Ele, a gente consegue sim. Bom dia, muita paz no seu coração, muito contentamento na sua família. Amém.